will face another day. When there are clouds in the sky and they are gray. A respiração ofegante, o suor ácido escorrendo nos olhos cegos, a lama densa, negra e pegajosa que sugava as botas pesadas como uma areia movediça e impiedosa. O cinema clássico mentia descaradamente, vendendo heróis limpos, honrados e perfumados que cavalgavam cavalos brancos. Mas a verdadeira face do oeste selvagem exigia sujeira, carne rasgada e a mais pura sobrevivência animal. O formidável e implacável historiador Christopher Frayling, em sua magnífica e inquestionável obra Spaghetti Westerns, publicada no ano de 1981, arranca a velha maquiagem heróica da indústria rica, revelando com detalhes nauseantes que o inferno cinzento, úmido e asfixiante do filme Django não era uma mera ilusão teatral de estúdio, mas sim um verdadeiro e ruidoso teste de sobrevivência física. Um abatedouro a céu aberto, onde um jovem completamente desconhecido foi levado ao extremo limite do seu corpo, sendo esmagado na terra e forçado a sangrar de verdade para conseguir encarnar nas telas o pistoleiro mais sujo, impiedoso e mortal que a escória violenta da Europa já teve a audácia de criar para o mundo. Antes de cavalgar por essa escura, fria e lamacenta estrada de sangue e ossos quebrados, garanta o seu lugar no bando, fazendo a sua inscrição pesada no canal e deixando o seu like afiado para carregar o seu velho revólver, porque a glória eterna nunca é comprada com belos sorrisos falsos, mas sim é forjada no fundo da lama. O primeiro e mais cortante segredo que a vaidosa máquina cinematográfica tentou camuflar com capas pretas e muito mistério é a verdadeira e rústica origem do homem de olhos azuis gélidos e penetrantes, enquanto os intocáveis príncipes de ouro do cinema americano descansavam em trailers refrigerados. O homem que se tornaria a personificação máxima do perigo rastejante na Europa não passava de um simples, exausto e ignorado frentista de posto de gasolina. Franco Nero passava os seus longos e fadigados dias sentindo o cheiro químico de gasolina pura, o cheiro de óleo manchando as suas mãos grossas e o suor azedo escorrendo pelas costas, enquanto abaixava a cabeça envergonhada para limpar os carros luxuosos de homens ricos e arrogantes. Ele não possuía nenhum padrinho bilionário e nunca frequentou as caras escolas de teatro. Ele simplesmente nutria uma fome absurda, desesperada, rasgante e cega de vencer a grande miséria impiedosa que o cercava. Quando o genial diretor Sérgio Corbucci o encontrou aleatoriamente e o arrancou da completa escuridão financeira, ele não enxergou um galã dócil, mas sim a frieza inegociável e o desespero visceral de um lobo faminto e acuado. Um homem real que conhecia muito bem o gosto amargo do fundo do poço e que estava perfeitamente disposto a suportar qualquer nível absurdo de dor, humilhação física e tortura extrema no barro úmido, apenas para não ter que voltar para a vida invisível, miserável e esquecida das bombas de combustível. O segundo e esmagador fato brutal que arranca qualquer pálido traço de glamour mágico dessa jornada revela a torturante e asfixiante verdade por trás da mais pesada imagem do filme sangrento. O grande e imponente caixão arrastado lenta, ruidosa e agonizantemente pelo deserto de lama não era, sob absolutamente nenhuma hipótese, um inofensivo adereço falso de cena. E não era uma caixa leve e oca de papelão montada para poupar os finos braços do protagonista. Aquela monstruosidade retangular era um verdadeiro, espesso e incrivelmente pesado caixão, feito puramente de madeira rústica, maciça, crua, cheia de farpas pontiagudas, pregos de ferro tortos e ferrugem, um peso morto destruidor de músculos que o ator foi covardemente obrigado a carregar e puxar com a força dos próprios ombros, doloridos por arrastados e cruéis dias a fio. A lama densa, pegajosa e profunda criava um vácuo asfixiante que sugava a madeira para o fundo do chão molhado, multiplicando dolorosamente o atrito. Não havia cabos de aço invisíveis para aliviar o peso, apenas a força triturada de um homem jovem sentindo as cordas ásperas rasgando violentamente a carne viva das suas mãos fadigadas,
abrindo profundas bolhas vermelhas que sangravam de forma incontrolável, manchando de puro sangue quente o cabo rústico e a água suja do chão. A careta de esforço agudo e as veias estourando latejantes no pescoço suado eram o puro e inegável registro documental de um sofrimento físico absoluto, excruciante e dilacerante. A completa e criminosa falta de regras de segurança, o terceiro segredo aterrador desse caótico circo enlameado, transforma as histórias de perigo de Hollywood em um inofensivo conto de fadas para crianças. Naquela violenta época de produções italianas rápidas, não existia sequer o conceito legal de segurança no trabalho. Não havia socorristas de prontidão. Não existiam dublês caríssimos para as cenas letais. E ninguém da alta direção se importava se o ator principal corria o risco real de quebrar o pescoço em uma vala suja. Os velozes cavalos usados nas frenéticas cenas de perseguição sob tiros eram feras rústicas, instáveis, apavoradas e cegas de medo absoluto perante o ensurdecedor estouro das verdadeiras dinamites antigas que a equipe de efeitos espalhava irresponsavelmente pelo chão. Durante a gravação das emboscadas, as explosões secas aconteciam a poucos palmos do rosto suado do ator, jogando estilhaços cortantes de pedra e poeira cega diretamente nos seus olhos arregalados. Em uma cena específica, o gigantesco cavalo de um bandido se descontrolou e despencou violentamente no barro cego, passando muito perto de esmagar, pisotear e triturar de forma irreversível as frágeis costelas do protagonista caído no chão. A câmera europeia continuou rodando fria e silenciosamente, engolindo a morte iminente com prazer doentio, provando com adrenalina que naquele oeste europeu de baixo orçamento, a atuação plástica sempre cedia espaço brutal para a nua e cega sobrevivência animal. O quarto e amargurado segredo desse pesadelo visual nos obriga violentamente a sentir na própria pele o terror úmido, gelado e nauseante do clima hostil que serviu de palco cego para essa tragédia. A deprimente cidade fantasma afundada em lama não foi gravada em um quente verão americano, mas foi arduamente erguida em uma abandonada, congelante e pantanosa reserva natural nos arredores isolados de Roma, exatamente no meio de um dos invernos mais cruéis, gélidos, úmidos e severos daquela década cinzenta. O pântano podre, fedorento e congelado, sugava agressivamente cada mísera gota de calor vital dos corpos fadigados da equipe. O ator principal era obrigado de forma impiedosa a repetir cenas pesadas por intermináveis, escuras e dolorosas horas ininterruptas, usando roupas completamente encharcadas, pesadas e geladas, sentindo os seus dentes baterem ruidosa e incontrolavelmente de puro frio crônico. Seus dedos roxos travavam dolorosamente, incapazes de dobrar as articulações enrijecidas para tentar apertar o metálico gatilho em cena. O vento cortante trazia doenças cruéis, uma febre persistente e um esmagador cansaço asfixiante que forjou a fogo lento, dor aguda, gelo amargo e muito barro sujo, a densa, pesada, hipnótica e imortal expressão de dor autêntica que cimentou permanentemente aquele filme como uma obra-prima do desespero humano. O quinto fato letal corrói, destrói e enterra vivo o falso e intocável castelo de vidro da lenda americana. O formidável e altamente respeitado autor e cineasta britânico Alex Cox, em sua brilhante, cirúrgica e inquestionável obra cinematográfica 10.000 Ways to Die, lançada no ano de 2009, fulmina com autoridade a velha mentira puritana dos imensos clássicos do passado. Ele afirma secamente que a icônica e ensurdecedora cena final, onde o pistoleiro solitário puxa agressivamente a metralhadora escondida no caixão, não foi apenas uma cena espetacular, ruidosa e brilhante, mas foi o mais violento, letal e cruel atestado de óbito de toda a moralidade forjada por Hollywood. Durante décadas cegas, a regra inquebrável exigia um lindo duelo limpo, justo e respeitoso, onde o herói apenas sacava a arma após o bandido iniciar o ataque. Mas no inferno italiano, a honra fútil não enchia o estômago vazio de ninguém. O personagem coberto de lama cinza
não desejava um duelo justo ou amigável. Ele queria o extermínio em massa puro, sujo e asfixiante. A monstruosa metralhadora giratória não dava nenhuma chance aos homens rendidos, cuspindo ferozmente centenas de balas quentes, rasgando carne, quebrando velhos ossos, triturando a madeira escura e varrendo de forma sádica e barulhenta todos os inimigos espalhados em volta em questão de frios segundos infernais, sem nenhuma reza ou piedade. A carnificina ruidosa provou esmagadoramente que no verdadeiro e cruel oeste da alma, o sobrevivente nunca é o homem mais puro, mas sim aquele disposto a apertar o gatilho pesado primeiro e triturar quem estiver atrasando a sua triste caminhada solitária. Eu sou Mário Saloon, um forasteiro exilado eternamente encostado na penumbra densa deste velho balcão manchado de rancor. Um caçador das antigas histórias amargas e sangrentas que os engravatados fingem não conhecer. Apaixonado pelo cheiro letal de pólvora recém-estourada, escavando incansavelmente a lama da lenda, até conseguir arrancar com as unhas sujas as verdadeiras e cruéis pérolas ocultas da nossa história armada. Nós definitivamente não entraremos neste rancho escuro e fedido a uísque barato para bater palmas limpas para galãs covardes criados a leite em estúdios confortáveis, e nem para rastejar, chorando falsamente em velhos contos de celuloide ilusório que nunca suportariam de pé um segundo no barro escuro. Nós viemos amargurados e implacáveis no vento gélido para atirar e rasgar com balas pesadas a grandiosa cortina mentirosa dos mitos de papelão polido, arrombando as imensas portas pesadas da covardia alheia, apenas para provar secamente com dor no osso, sangue derramado e barro engolido a seco, que as únicas e inquebráveis lendas da escura fronteira nasceram caladas no meio do inferno, imortalizadas debaixo da pior tortura implacável da fronteira selvagem.